Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos. Dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Hoje é quinta-feira, dia 20 de agosto, e nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos. É o nosso vídeo sem mimimi. Desde já eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe os vídeos. E faz o seguinte, você já está convidado para a nossa live ao meio-dia. As nossas lives serão sempre ao meio-dia. Eu vou procurar me programar para que a nossa live seja diária, para que todos os dias, ao meio-dia, nós tenhamos a nossa live. É lógico que em alguns momentos surge algum contratempo e nós não podemos produzir, né, o nosso conteúdo. Você viu ontem, e eu já te peço desculpas pela live de ontem, né? Ontem eu estava muito debilitado, ontem eu estava com muita dor na vista, estava com a voz muito ruim. Eu expliquei, né, no dia anterior, ou seja, anteontem, eu tive que fazer um serviço e eu fui, o tempo quente, né, o tempo agradável aqui no Rio de Janeiro, eu fui à Barra da Tijuca, peguei um ônibus e na volta, dentro do ônibus, eu fiquei exposto ao ar-condicionado muito forte, peguei um engarrafamento muito grande, um trajeto que a gente faz aí em 20, 30 minutos, acabou sendo feito quase em 2 horas. E eu fiquei ali, com muito frio, eu sinto muito frio, né? Eu tenho esse problema, cara, a minha esposa, eu falo com ela, cara, 30 graus para mim é frio. Eu sou igual pneu de Fórmula 1, eu tenho que ficar naquele cobertor elétrico ali, esquentando, num aquecimento, num pré-aquecimento, para depois poder ser utilizado ou fazer as minhas coisas. Então, cara, sinto muito frio, eu sofro muito com frio, e nesse trajeto eu fiquei exposto ali ao ar-condicionado e realmente fiquei muito mal. E ontem, você viu, eu não estava já me comunicando bem, e aí, eu observando isso, eu acabei encerrando a live até um pouco mais cedo. E talvez por isso também, pelas minhas condições, o pessoal que ia entrando na live não sentia assim uma boa receptividade ou um bom conteúdo e acabou não comparecendo como já estava comparecendo. Nossa live tem sido muito bem frequentada. Nós temos tido muito uma boa audiência, vamos colocar assim, uma audiência muito boa. E aí eu te convido para a live hoje, pré-jogo. Na live pré-jogo, nós vamos tratar de alguns assuntos que eu vou falar aqui, mas vou falar assim rapidamente, como parte, né, do tema da nossa live, porque quando você chegar, você vai ver que nós vamos estar falando sobre esses assuntos. E eu te peço também que, se você gosta do conteúdo, que a gente se mantenha dentro desses assuntos. Pode aparecer outros assuntos, pode aparecer outros, claro que pode aparecer perguntas de todo tipo. Nós vamos responder todas as perguntas, nós vamos interagir em torno de todos os assuntos. Mas aí eu fiz algumas considerações aqui que eu quero abordar na live. A primeira coisa que eu quero abordar na live é a entrevista, né, do João Paulo Magalhães e Lins, é o presidente do Botafogo Futebol e Regatas. Ele não gosta de chamar de Botafogo Associativo. Ele diz que ele é presidente do Botafogo Futebol e Regatas. Correto? E aí ele fez uma entrevista, eu vou te dizer, cara, ele foi muito ríspido no seguinte de, cara, muito duro
nas considerações dele, mas, cara, muito, muito leal, né? Muito leal. Eu não vi nada que ele tenha dito que possa transmitir ao torcedor do Botafogo um sentimento de que não vai dar certo. Eu não vi isso nas palavras do João Paulo Magalhães. Assisti a live toda, porque, como eu falei, como eu estava nesse trajeto de fazer esse meu trabalho, esse meu serviço, essa minha tarefa, eu fui ouvindo a entrevista. Eu ouvi a entrevista inteira. Então, eu gostei. Temos também aqui dentro da fala, né, do João Paulo Magalhães, e aí um detalhe que eu vou falar para você, dentro do que eu vi, e nós vamos conversar isso na live, ele falou o seguinte: a janela está aberta. Foi uma das perguntas lá do Manel, né? Ele falou, cara, a janela está aberta. E a janela está aberta porque existe a possibilidade. E dentro dessas possibilidades, eu quero que você observe comigo esse detalhe. Cara, eu não sou o único, você deve ser assim também. Eu vejo todos os jogos. Eu acompanho muitos jogadores. Eu acompanho todos os times. Tudo que aparece para mim na TV eu vejo. Ontem, por exemplo, eu vi o jogo do Palmeiras, 1-0, Palmeiras 1-0, e depois eu fui ver os Mulambo, torcendo, lógico, para o Cruzeiro. Claro, não vou torcer para Mulambo, mas torcendo para o Cruzeiro. E eu vi o jogo do Fluminense, né, no dia anterior, anteontem vi o jogo do Fluminense, que eu falei, vi o jogo do São Paulo, eu falei também. Hoje vou ver o jogo do Vasco e vou ver, lógico, o jogo do Botafogo. Não vou ao estádio, já expliquei isso várias vezes. Eu fico muito nervoso. Minha esposa fica tentando me controlar aqui em casa. Eu não vou dizer para você que eu choro, não choro. Eu também sou um pouco duro nessas questões. Por isso que eu digo, cara, é sem mimimi. Meu vídeo, o meu canal é Botafogo sem mimimi. Cara, não tem conversa fiada, não tem mais. Se falta alguma coisa, eu tenho que dizer o que eu quero, né? E aí eu vou chegar nesse assunto. Bom, então ele falou, janela está aberta. Janela está aberta. E, cara, com toda sinceridade, pelo que eu vi dos jogos, ontem, por exemplo, Flamengo e Cruzeiro, o Flamengo venceu por 2-1. O que faltou o Cruzeiro? Correto? O que faltou o Cruzeiro? Por exemplo, Palmeiras ganhou de 1-0, mas por que ganhou só de 1-0? O que falta ao Palmeiras? O que não falta ao Flamengo. A primeira coisa que eu vou te fazer, o que não falta ao Flamengo. O Flamengo tem vários jogadores com qualidade. Mas existe um jogador que pode fazer a diferença. Se o Cruzeiro tivesse esse jogador, se o Palmeiras tivesse esse jogador, se o Fluminense tivesse esse jogador, se o São Paulo tivesse esse jogador, as coisas seriam diferentes. O resultado seria diferente. Eu não tenho dúvida de que seria diferente. E é o jogador que eu queria no Botafogo. Luiz Henrique, cara. O Luiz Henrique, ele é capaz de traduzir para você em vitórias partidas que parecem ser mais difíceis. O Luiz Henrique. Por que o Luiz Henrique? Olha as características do Luiz Henrique. Ele tem uma boa velocidade, principalmente no arranque curto, aquele que ele faz no 1-1, no X1, que chama no X1, correto? Ele tem um arranque curto. Ele tem o X1 dele, é perfeito. Ele dribla para qualquer lado, ele conclui com qualquer uma das pernas, com a perna esquerda, com a perna direita.
ele é forte, então ele aguenta o jogo físico e ele é alto. Ele tem uma boa qualidade para disputar bolas aéreas. Então, cara, o Luiz Henrique faria toda a diferença para o Cruzeiro naquela partida. Se o Cruzeiro tivesse um Luiz Henrique, o Cruzeiro venceria o Flamengo, cara. Porque o Cruzeiro não teve esse jogador. Correto? Se o Palmeiras tivesse um Luiz Henrique, teria ganho do Olímpia lá do Paraguai, do Cerro Porteño, com muito mais facilidade. Se o Fluminense tivesse o Luiz Henrique, cara, passearia em cima do Independente Rivadavia. O São Paulo passearia em cima do Bolívar. E o Botafogo, cara, passearia em cima de qualquer um desses adversários aí. Correto? Então, cara, se a janela está aberta, por isso que eu falo, mas nós estamos na recuperação. O Theo, meu amigo, minha amiga botafoguense, o Gabriel de Alba falou que a janela está aberta. Falou primeiramente por intermédio do João Paulo Magalhães, na entrevista do Manel, e depois que eu vi agora, no canal do TF, eu já vi o canal do TF, eu estou gravando esse vídeo aqui, são 7h19. Eu comecei a gravar 7 horas e 2 minutos. Então, o que acontece? O Gabriel de Alba falou isso na entrevista que ele deu para o GE, lá no campo do Botafogo. Até aquele negócio, né, desmistificou a presença, a existência do Gabriel de Alba, porque ninguém entendia porque ele só tinha uma foto, aquelas conversas fiadas que sempre aparece na hora de espizinhar o Botafogo, de tentar humilhar o torcedor botafoguense. Né? Então, por exemplo, hoje eu vi aqui no Bom Dia Rio, que eu sempre acordo, que eu moro próximo às comunidades aqui de Jacarepaguá, então eu estou sempre tentando observar, porque eu sempre saio, por exemplo, agora daqui a pouco eu vou sair para fazer aquelas minhas compras, que eu já sempre falo para você, que eu me preparo para meu jogo. Ontem eu já fiz torrada, tem torradinha, eu já tomei café com torrada, tem uma pastinha lá que eu vou comprar, aí agora eu vou comprar aquele maracujá natural, né, para eu tomar um suco de maracujá para ver o jogo. Eu não espero muito, mas eu espero que o Botafogo consiga fazer o resultado. Lembrando a você que o Botafogo, se não me engano, foi o primeiro time brasileiro, eu sei que foi, o primeiro time brasileiro, e eu acho que é o único time que foi campeão da Libertadores vindo de uma pré-Libertadores. Em 2024, nós estávamos na pré-Libertadores, passamos de fase, passamos da fase de grupos, passamos dos mata-matas e chegamos à final com o Atlético Mineiro e fomos campeões. Então o Botafogo pode ser o único time a fazer esse tipo de remontada também. Eu espero, eu vou torcer. Nervoso pra caramba, vou xingar pra caramba, que eu não falo palavrão, você sabe. Nas lives eu não falo palavrão. Então, cara, a janela está aberta. Luiz Henrique. Não existe você pode falar assim, tipo assim. Aí vem aquele negócio, o cara não conhece tanto o futebol brasileiro. Não é que ele não conheça o futebol brasileiro. É que ele não está acostumado a jogar tantas partidas. Né? Porque você tira aí o Memphis Depay. Olha o Memphis Depay. O que o Memphis Depay conhecia de futebol brasileiro? O que Seedorf conhecia de futebol brasileiro? O que o Luiz Soares, que jogou no Grêmio, conhecia de futebol brasileiro? Os caras chegaram no futebol brasileiro e arrebentaram, cara. Vai arrebentar. O que o cara não está acostumado? O cara não está acostumado com um tipo de grama que é dura, no futebol brasileiro é dura, vai machucar as articulações dele. Gramado sintético, que eles não gostam, né? Por conta da muita velocidade, tem que forçar muita musculatura. Mas os caras vão jogar. Mas dentro das características e dentro dos valores, por exemplo, você não vai conseguir contratar um Dembélé
Você não vai contratar um Olise. Esses jogadores poderiam chegar aqui no futebol brasileiro e realmente fazer diferença. Correto? Um Kvaratskhelia. Mas o Kvaratskhelia é mais velocidade, né? O Luiz Henrique não. O que eu falei, o Luiz Henrique, cara, ele tem as 4 características fundamentais. X1, velocidade, conclusão e jogo físico. E jogo aéreo, 5 características. Perfeito, cara. E conhece o futebol brasileiro. E está acessível. Ah, mas estamos em recuperação judicial. Ô, cabeçudo. Meu irmão, você não ouviu o cara falar? Se você não ouviu, vai lá e vê a entrevista. A janela está aberta. Foi isso que ele disse. Ele não disse a janela está aberta até 5 milhões, a janela está aberta até 8 milhões. Não, a janela está aberta só para jogadores de 1 milhão. Não, ele falou a janela está aberta. Então, o scout, a direção do Botafogo, cara, não tem o que pensar, é chegar pro cara e chamar, vem cá, meu amigo, olha só, nós temos essas condições. Cara, o jogador que serve pra gente é o Luiz Henrique. O jogador que serve pra gente é o Luiz Henrique. Vamos lá, vamos trazer. Vamos trazer, meu irmão. Esse cara vai dar diferença. Esse cara vai fazer diferença. Então, a janela está aberta. Nós vamos conversar isso na live. Aí você vai lá e vai me dizer qual jogadorzinho mequetrefe que tu tem lá. Eu já tô lá. Tô te desafiando mais uma vez, mais um desafio. Depois ele falou sobre também o João Paulo Magalhães, ele falou sobre CT investimentos. E eu sempre falei isso, cara, desde a época que eu vi Muricy Ramalho, ainda quando era na época do Kaká, do Bremer, o Muricy Ramalho falava o seguinte, cara, aqui é o seguinte, aqui é trabalho. Muricy Ramalho, aqui é trabalho. Aqui a gente faz, a gente vende. Vendemos o Kaká, vamos vender o Bremer. Você lembra desse Bremer? O zagueiro que foi para a Alemanha depois. Teve lá um contratempo, pegou uma depressão, que teve aqueles incidentes todos. Então ele falou, cara, aqui nós temos aqui para fazer jogador e vender. Porque para cada jogador que vender, a gente vai construir um CT novo, a gente vai construir um hotel novo, a gente vai construir uma escola nova. E é assim que tem que ser. Então o CT vai ter investimentos. E o principal investimento que eu vejo hoje, muito mais do que os campos que são necessários, porque o campo, cara, você aumenta um campo, você já consegue botar ali, se você começar os trabalhos às 7 horas da manhã, né, um trabalho de 1h30, 2 horas para cada categoria, você vai treinar sub-20, sub-17, sub-15, tudo ali naquele mesmo campinho ali que você fez. Para as categorias de base, pode ser um campo, tem que ser um campo adequado, mas não tem que ser um campo top do top, como é para a categoria principal, mas você precisa ter um campo próximo de tudo. Né? Eu falava da minha ideia, né, de divisão de base, aonde o treinador da divisão principal, e aí precisa realmente de um treinador principal, o Belão vai ser, cara, ninguém falou isso, meu irmão. Vai lá ver direitinho, interpreta direito o que se falou. O Belão, ele é um estagiário, não, ele é um interino, e ele vai continuar sendo interino, correto? Como temos essas possibilidades de ter pessoas interinas, jovens, técnicos jovens, cara, ele colocou lá, chamou lá o Paulo Bonamigo. Parece que o Paulo Bonamigo, inclusive, já até dispensou o convite. E aí eu vendo também o Iverson Santos, o garoto que eu vejo, cara. Eu vejo todo o pessoal da mídia botafoguense. Por isso que eu te falo, se inscreve e assiste o vídeo. Ele estava falando do Sérgio Manuel. E, cara, o que é o Sérgio Manuel? Um cara mais experiente que estaria ali do lado de um treinador que pode ser experiente ou pode ser um jovem treinador, mas um jovem treinador com experiência, não é um velho treinador, um treinador de idade, não é que não vamos fazer aqui essa comparação, né, essa conotação, dar essa conotação de que o cara que tem idade não serve, não. O cara vai estar ali trocando ideia. Você se lembra
que em algum momento o David Ancelotti, ele teve lá um contratempo dos jogadores que ficavam muito tempo machucados com eles, se machucavam muito, se machucavam em treinamento. Cara, um cara com maior experiência, sendo membro da comissão permanente, sendo aquele membro que você sabe que não vai ser demitido, sabe que está ali para ajudar, o cara vai chegar e vai falar, pô, Ancelotti, pede pro seu preparador físico não equilibrar mais um pouco o trabalho. Não existe tanto desse ou daquele jogador, porque esse cara tá para estourar. Eu já conversei com ele. Vai fazer essa ponte. E vai ter um cara experiente, um contraponto, como falou o João Paulo Magalhães, e eu entendi perfeitamente. Concordo com o Paulo Bonamigo? Cara, talvez não, talvez sim. Como o menino, o Iverson falou, cara, por que não convidar o Sérgio Manuel? Aí ele falou, pô, o Sérgio Manuel mora nos Estados Unidos. Pô, cara, mas aí será que o cara vai vir dos Estados Unidos para trabalhar no Botafogo aqui no Brasil? Para ser esse contraponto, para ser esse profissional de futebol permanente, né? Um profissional ali na questão do staff, né? Então, seria complicado. Mas tem o Gotardo, por exemplo, tem outros jogadores, ex-jogadores que poderiam. O Gonçalves, eu sei que trabalha com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você que não serve para o Botafogo. Ele nem vai querer. O meu irmão, por exemplo. O meu irmão ele é formado em gestão esportiva. É ex-jogador de futebol. Ex-jogador de futebol, não. Um excelente ex-jogador de futebol. Jogador de seleção. Deu para você entender como é que é? Porque ele não poderia ser lá um membro da comissão permanente de futebol. Muito amigo do Marcelo Fera, Marcelo Salles, que o Marcelo Salles eu conheço, já falei para você, já desde de 1900, quando eu conheci o Marcelo Salles em 2002, 2003, quando eu fazia esse trabalho para as escolinhas lá dos Mulambos, eu fazia trabalho, era trabalho, me pagava mesmo. Me pagava. Se a escolinha do Botafogo me pagasse, eu ia fazer a mesma coisa. Mas me pagou, os Mulambos me pagaram. Pagava bem até. Eu só trabalhava em dia de jogo e dia de treino, que eu ia levar as crianças no treino e depois ia levar as crianças no jogo. Ia todo no jogo do Flamengo. Eu secava pra caramba. Mas eu ia. Era o meu trabalho. Deu pra você entender? Então, cara, tem muitos ex-jogadores que estão ali, cara. Que estão aí querendo fazer o seu trabalho. Querendo ajudar o Botafogo. Vai fazer de graça? Claro que não vai fazer de graça. O cara vai pagar, cara, pelo trabalho que o cara fez. Mas tem muitos ali. Então, cara, essa comissão permanente aí, Marcelo Fera, um grande profissional, muitos anos no Flamengo. Marcelo Fera auxiliou Carlinhos, auxiliou Andrade, auxiliou Papai Joel. Cara, Marcelo Fera era membro da comissão permanente do Flamengo. Ele auxiliou muitos treinadores, foi campeão várias vezes, campeão no Fluminense, depois passou a ser um escudeiro do Renato Gaúcho, né? O fiel escudeiro do Renato Gaúcho. Deixou de trabalhar para o clube para trabalhar para um outro profissional, fazer parte de uma equipe de profissional. Correto? Então, cara, Marcelo Fera, eu super aprovo o Marcelo Fera. Marcelo Salles, filho do ex-tricampeão, do ex-jogador tricampeão, multicampeão pelo Fluminense, o Marco Antônio, lateral esquerdo, o Marco Antônio. É o Marcelo Fera, é filho do ex-jogador do Fluminense, Marco Antônio, tricampeão mundial com a seleção brasileira. Um dos jogadores mais jovens a estarem na seleção brasileira como campeões. Ele só está atrás aí do Pelé, né? Pelé, eu acho que é o Ronaldinho. O Marco Antônio é um dos 5 jogadores mais jovens campeões do mundo com a seleção brasileira. E o Marcelo Fera trabalha no futebol há muitos anos. Então, perfeito. E o Ronaldo, eu sempre esqueço o sobrenome dele. O Ronaldo, cara, é um profissional de educação física que também vai estar ali olhando. Ele não vai comandar nada. Ele vai olhar, ele vai tirar os parâmetros, ele vai conferir as métricas lá dos analistas.
né? Ele vai ver na questão de carga como tá, vai dialogar com o outro, cara, vai fazer uma conferência lá. Tô até me estendendo um pouco no vídeo. Mas nós vamos conversar tudo isso aí na live, tá? E o Belão no comando. Tá, é isso aí. E o Belão no comando. Como eu falei, cara, o Belão vai estar no comando nesses jogos, pelo menos 4 jogos, hoje, Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, e depois provavelmente vai ter algum outro técnico, ou ele vai ser efetivado. Agora, cara, eu já falei, ontem até estava se falando muito lá na questão do Manel, eu já falei o que eu falo, eu não falo isso hoje não, cara, eu falo desde lá do Lúcio Flávio, eu falava, cara, não é possível que esse cara não tenha essa capacidade de chegar. Tu viu se você viu a entrevista do Gabriel de Alba, ele falou que quer fazer o Botafogo um time grande. Um time grande, que eu digo, disputando todos os títulos. O maior time das Américas. Ele quer estar ali no topo do Flamengo, ele quer estar ali no topo, que está voltando o River Plate, no topo do Palmeiras, junto com o Palmeiras, junto agora com o Cruzeiro, que está voltando. Então é isso que o cara quer do Botafogo. Aí você chega, pô, meu irmão, já tenho um curso aqui da CBF, já tenho isso, já tenho aquilo. Queria fazer uma experiência lá num clube na Europa. Consegue para mim, abre essa porta. No tempo das minhas férias, que as férias aqui é em dezembro lá tá tudo funcionando, eu vou para lá. Eu vou lá ver, vou conhecer o futebol alemão, gostaria de conhecer o futebol alemão. Pô, eu gostaria de conhecer o futebol espanhol, eu gostaria de visitar a escola da La Masia. Eu gostaria de visitar a escola lá do Borussia Dortmund. Eu gostaria de visitar a escola do Liverpool. E vai fazer, cara. Vai crescer. Eu gostaria de tentar um curso na escola de Braga. Tenta ali, cara. Entendeu? E aí você prepara aquele técnico que vai ser a tua origem. Né? Belão, a origem. Vou lançar essa hashtag. Belão, a origem. A origem de quê? A origem de grandes técnicos dentro do Botafogo. Aí você esquece tudo que estava ali no passado, lança o Belão já com toda essa experiência de 2, 3 anos estudando, porque ele tá, o João Paulo Magalhães colocou que o Belão está há 19 anos, cara, no futebol, trabalhando com futebol. Ele deve ter 39 anos, 40 anos e está desde os 20 anos trabalhando com futebol. Então o cara não tem experiência, meu Deus do céu. O cara não pode ter o conhecimento de todas essas praças, né, essas escolas de futebol que eu estou te falando, dessas metodologias, mas conhece futebol, o cara conhece. Olha o trabalho que ele está fazendo ali no Sub-20. Aí, depois de preparar o Belão, aí você tem ali o teu modelo. Você tem o teu modelo, você tem a tua forma. Aí você lança o Belão como seu treinador principal e vai formando os substitutos do Belão dentro do próprio Botafogo, fazendo traçando esses mesmos passos. Ou seja, você coloca o treinador lá na divisão de base, vai dando para ele os cursos da CBF, depois vai colocando ele nos cursos lá fora, depois vai colocar ele lá como sendo o auxiliar técnico do Belão. E aí assim que o Belão aí dá o seu caminho para a Arábia Saudita, para os Emirados Árabes, para o Catar, para aí poder ganhar muito dinheiro, correto? Muito dinheiro, aí você vai lançando os treinadores que você mesmo está formando. Bom, essa é a ideia do canal, mas nós vamos conversar isso na live hoje, live pré-jogo, vai ter escalação, vai ter tudo, não sei quem são os relacionados, ainda não saiu, mas se sair nós vamos conversar e vamos fazer a nossa escalação, ok? Vou ficando por aqui, já passei muito, cheguei quase a 30 minutos desse vídeo da manhã, que eu não quero que seja um vídeo tão longo assim, eu quero que seja mais rápido, porque nós já vamos ter 1h30, 1 hora de live para conversar, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.